Bom, a gente está com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que chamou de castrofolia essa atitude do governador do Rio de Janeiro em antecipar os feriados. Prefeito, bom dia. A situação é grave no Brasil inteiro. Bom dia, é por questão de convenção e da gente já ter conversado várias vezes, uma questão amigável, mas é muito difícil a situação do Brasil. O senhor, que é um político experiente, sabe a situação que nós estamos vivendo. E eu não sei se o Castro é tão experiente quanto o senhor para tomar essa atitude, que eu achei mesmo imbecil, a antecipação de feriados aqui em São Paulo também. Tanto que o prefeito de Santos decretou lockdown. Ele na sua cidade e muitos outros da Baixada Santista, porque no feriado o cara não tem o que fazer, vai na casa do amigo fazer um churrasquinho, vai visitar a mãe, mata um amigo, ou se contamina com um amigo, mata a mãe, ou contamina a mãe. Isso falando de reuniões familiares, fora quem vai para a praia, mesmo com a praia fechada, quem vai tentar burlar as restrições que há. Esse negócio de antecipar feriado é uma coisa tão absurda, que eu acho realmente muito idiota isso aí. Você não ajuda em nada, só piora a situação. Eu acho que aqui em São Paulo fizeram isso porque o cara não consegue controlar o transporte coletivo, não consegue rodar 100% da frota. Vão dar um alívio aí e decretar feriado. Mas o senhor já se acertou com o governador do Rio nesse aspecto ou não, prefeito? É um prazer falar com o senhor. Datena, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui com você. Deixa eu tentar fazer umas considerações aqui em relação ao tema feriados. Eu não sou contra a antecipação de feriados, desde que se entenda que essa antecipação está acontecendo, porque nós precisamos das pessoas se preservando, né? Ou seja, não é um feriado no sentido tradicional, vai todo mundo para Araruama, Cabo Frio, Búzios no Rio e vai para a Baixada Santista em São Paulo. Né? Vai viajar para Campos do Jordão em São Paulo ou para a Serra Carioca. Né? O feriado aí, a ideia, por isso é que dá o nome de superferiado, dá essa impressão de uma grande festa, e quando você acha que dá o feriado, ao mesmo tempo permanece shopping, restaurante, bar aberto, aí virou uma grande festa. Então o objetivo você precisa de medida de isolamento. Essa medida de isolamento, né, você pede para as pessoas, vamos buscar aí por um período ter menos contato, vamos buscar aglomerar pouco ou não aglomerar, e aí isso, óbvio, tem um impacto no setor econômico, na atividade econômica. Né? Então imagina lá um lojista, o sujeito, ele tem um prejuízo essa semana, óbvio, né? E esse é o grande debate sempre, como é que você mistura ciência, saúde com a economia, né? E a gente tem uma realidade, eu não nego esses fatos. Então você minimiza o impacto nesse comerciante quando você antecipa o feriado, porque se você já vai fazer o fechamento do comércio dele, você lá na frente, naquele dia que seria feriado, por exemplo, aqui no Rio, Datena, tem no dia 23, 25, acho que é isso, o feriado de São Jorge, depois tem Tiradentes. É uma quarta e uma sexta. Ali são 3 dias mortos para o comércio. Né? Se você antecipa isso para a semana que você está fechado, lá no dia 23 do dia 25, e na quinta-feira que fica no meio, o sujeito vai poder abrir a loja dele sem ter que pagar o dobro, né? Sem ter todas aquelas questões que funcionam no feriado. E a vida gira normal. Aí você antecipa um outro feriado lá na frente. Né? Você permite que o período de lockdown, né? O nome que se quiser dar, de mais restrições, eu não acho que seja lockdown, que você não está proibindo ninguém de circular. Lockdown é todo mundo em casa, ninguém sai, e aí é outra história. Mas esses que você cria restrições, principalmente para atividades econômicas e para alguns espaços públicos que gerem aglomeração, você está evitando que o impacto no comércio seja tão forte. Esse é o objetivo de antecipação de feriado. Se não for dessa maneira, é isso, vira uma micareta, vira uma festa, um carnaval fora de época. Você imagina, você diz, olha, qual o sinal que a gente está querendo dar que sinal para a população? Olha, nós temos um problema grave. Se você faz medida de lockdown, de isolamento, é porque você quer que as pessoas não saiam por aí. Quando você diz, vai ter 10 dias de férias, né? E vai estar tudo aberto, ou você pode fazer o que você quiser, é isso, vai todo mundo para Santos, para o Guarujá, para Cabo Frio, para Aruama, para Búzios, para São Pedro da Aldeia. Não dá, e realmente é antiproducente. Nós vamos estar estamos dando o sinal errado. Eu acho que o erro aqui, então eu não sou contra essa antecipação aqui no Rio,
mas acho que a comunicação foi muito mal feita. Nós precisamos que as pessoas entendam. Tem um período ali de 10 dias, a gente está aproveitando a Semana Santa, né? Enfim, para dizer, ó, gente, segura um pouco a onda porque a coisa está esquisita. Mas o brasileiro já tem essa leitura. Se você anuncia esse tipo de medida num país que viveu guerra cronologicamente há pouco tempo, o cara vai entender que o feriado é para ficar dentro de casa. Se você anuncia feriado no Brasil, o cara entende como feriado é para sair mesmo, fazer pequenas reuniões. E eu conversando com um cientista aqui, do Centro de Contingência do Coronavírus, ele falou, Datena, os caras vão se aglomerar dentro de casa. E 10 pessoas ou 6 pessoas representam um perigo tão grande quanto uma multidão. Feriado para o brasileiro tem outra leitura. Os europeus são muito mais regrados, porque viveram 50. O prefeito de Santos foi muito feliz. Hoje nós temos uma guerra que você não vê a bomba. Antigamente os europeus, vem a bomba aí, vinha aquela bomba, aquelas V2 do Hitler em cima de Londres, o cara iria pro bunker. Aqui não, o cara vai pra praia, vai pra rua. Então é uma coisa muito relativa e é terrível isso. Datena, eu concordo, mas digo para você o seguinte, quer dizer, qual é o grande problema desse processo todo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? E aí, enfim, sem qualquer politização, eu acho que a nossa discussão, ela está faltando essa coisa de uma liderança, de um conjunto de líderes que possam integrar essas informações. Não tem comando, entendeu? Não tem comando. Tá muito essa história. Eu vinha fazendo um esforço grande aqui no Rio de Janeiro para dizer para o governador, olha, nos lidere, né, comande o processo, né, vamos anunciar integrados, porque quando a gente anunciou integrado, olha, vamos segurar a onda entre 11 da noite e 5 da manhã, né, para baixar um pouco a noitada, todo mundo respeitou, não tivemos um problema. Nesse fim de semana, né, você sabe o que praia significa para carioca, né, Datena? A gente deu o comando unificado das pessoas, não vai para a praia, né, tem um problema aí, apesar da praia não ser o problema maior, porque é um espaço aberto. As pessoas cumpriram, né? Tem um ou outro sempre que acha que não vai respeitar nada. Então nós temos um problema, que eu acho que é nacional, né? Enfim, deram um jeito de politizar essa história do coronavírus, que é uma coisa ridícula, né? Nós estamos lidando com uma situação concreta, real, como disse o prefeito de Santos, né? Uma bomba que a gente não está vendo, né? E aí você tem dados, números, quer dizer, falta de fato, né? E aí eu sou ator político aqui, sou prefeito da cidade, portanto, eu tenho que me colocar nesse meio, né? Enfim, como é que a gente ajuda mais para que o discurso do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, possa ser mais uníssono. Mas hoje, infelizmente, virou quase usando uma expressão carioca, um fla-flu, né? Quer dizer, parece que é torcida de time. Você é Deus ou capeta para um e para outro, é uma loucura. Né? A gente anunciou aqui as restrições ontem, pessoas que me odiavam, mas que ideologicamente acham boa a minha iniciativa, começaram a me elogiar. Pessoas que me amavam me mandam mensagem dizendo, você é um canalha, nunca mais eu voto em você, você quer destruir a vida da gente, enfim, autoritário. Não é isso, né? A gente tem que tomar decisões racionais, objetivas, entender que a saúde caminha com a economia, que a gente vive num país com problemas sociais, que a gente vive num país com problemas econômicos. Imagina o Rio, Datena. O Rio vem passando por muitos anos de problemas. A situação aqui não é simples. É muito mais complexa, por exemplo, do que a situação de São Paulo. Né? As restrições fiscais. O Rio foi saqueado. O Rio de Janeiro foi saqueado por uma série de governadores e gente da política que saqueou o Rio de Janeiro. Foi o estado que mais sofreu, porque quase acabaram com a Petrobras, e o Rio depende de royalties da Petrobras. Quase todos os partidos foram beber nas águas turbulentas e lamacentas da Petrobras. Tá certo que o Moro passou da bola, o Moro fez investigações de forma errada, julgou de forma errada, tá certo que ele cometeu uma série de erros, mas um monte de bandido que roubou o país, e principalmente a Petrobras, vai ficar impune e vai sair rindo na nossa cara, tem esse detalhe. O que sem entrar nesse mérito todo, né, estou aqui querendo olhar para frente, construir, enfim, acho que a justiça tem que ser feita de maneira adequada para quem merece que a justiça seja feita e que a gente não tenha impunidade no país,
Mas, de fato, você disse, o Rio foi o mais impactado por essas crises todas. A economia aqui deteriorou demais. Né? Você tem um problema de gestões também. De novo, passou o Crivella aqui, não vou perder mais meu tempo com ele, já ganhei a eleição. Minha responsabilidade é arrumar a casa aqui, né? Fazer as coisas andarem. Mas é isso, a gente passa por uma situação econômica muito difícil. Isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala do feriado, é isso, ó. Segura, libera então para o cara ali na frente. O sujeito vai ter uma vida mais tranquila. Né? O comerciante vai sofrer menos ali na frente se ele não tiver feriado, se ele puder trabalhar normalmente. Né? Já que você tem uma semana, já que você para evitar o aumento do contágio. Essa mensagem... Tem uma coisa, Datena, nesses 2 meses e meio como prefeito, que eu aprendi na epidemiologia, está todo mundo virando epidemiologista agora, né? Virologista, enfim, essas coisas. Ela tem uma coisa da ciência, do vírus, da epidemia, mas ela tem muito de sociologia e antropologia. A maneira como nós comunicamos, como nós informamos a população, ela é muito importante. E aí eu quero dizer, infelizmente, e eu vou generalizar aqui, vou me incluir no meio, até porque eu sou prefeito do Rio, não adianta eu dizer, os outros não comunicam bem, eu comunico bem. Está faltando essa capacidade de integração, de compreensão, né, para que a gente possa ter o cidadão que está em casa. Eu, ano passado, estava em casa. Né? Enfim, como cidadão normal, não tinha mandato nenhum no auge ali da pandemia. O que mais me incomodava era isso, eu não entendia o que tinha que fazer. Um dizia um negócio de manhã, o outro dizia outro negócio à tarde, o outro à noite. E, enfim, então acho que essa é a responsabilidade. Eu estou buscando já estabelecer uma conversa com o governador Cláudio Castro ainda no dia de hoje, para que a gente possa, enfim, ter as diferenças, vamos ter visões diferentes do mundo, faz parte, né, mas para que possa se comunicar para a população de uma maneira integrada. Até que ponto o governo federal errou? Até que ponto o governo federal pregou discórdia no país? Não é? Até que ponto se politizou a discussão da pandemia? Porque o Bolsonaro foi o primeiro a se lançar candidato, era praticamente candidato à reeleição. O Dória se apresentou como candidato à eleição e aí começou uma encrenca terrível. E aí houve decisão que governadores e prefeitos iriam tomar conta da pandemia para evitar que o governo federal entrasse nessa situação. Mas um ponto é claro, a gente demorou demais para correr atrás de vacina. Isso era atribuição do governo federal, era atribuição do Ministério da Saúde, e nós ficamos para trás na corrida das vacinas. Hoje não tem vacina e quando tiver, a gente já está atrás de muitos países que a gente podia estar na frente, que a gente vai demorar mais para receber vacina, porque não correu atrás de vacina. Além disso, até que ponto o governo federal errou na sua forma de entender? Sim, Datena, são duas coisas, né? Primeiro, assim, eu falo com muita tranquilidade, como eu não sou candidato mesmo, eu sempre digo que eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu sou prefeito da fantástica cidade do Rio de Janeiro, então eu falo com essa imparcialidade aqui. Primeiro, claro que tem um estilo próprio do presidente, né, que não é exatamente a pessoa mais serena na condução das suas opiniões. Né? A gente sabe que o presidente é muito assertivo, né? E óbvio que isso acaba gerando, enfim, posições mais radicalizadas em todos os lados. Eu busco sempre, né, outro dia quando eu fechei as praias, o presidente disse que eu estava sendo hipócrita, que eu precisava de vitamina D. Aí a gente responde adequadamente, enfim, não dá para entrar nessa peleja, levando em consideração o estilo dele. Sabe aquela história, quando um não quer, dois não brigam, e o interesse público tem que estar acima disso? Então eu acho mesmo que, respeitando o estilo do presidente, acho que houve uma radicalização e antecipação de processo eleitoral. Virou essa coisa ideológica. Isso é muito ruim, né? Então acho que, pelo estilo do presidente, óbvio que tem alguma responsabilidade dele, ele podia se conter um pouco mais desses conflitos, né? Enfim, acho que isso podia ter sido melhor encaminhado. O segundo aspecto, aí eu concordo plenamente com você, houve uma descrença na questão da vacina, né? Quando ela era muito óbvia. Eu, quando venci as eleições, eu não tive o apoio do presidente Bolsonaro, ele apoiou o prefeito Crivella, até brinquei com ele que eu não tinha conseguido livrá-lo do Witzel, a quem ele apoiou em 2018, mas tinha conseguido livrá-lo do Crivella em 2020. Né? E disse para ele, presidente, não vai ter economia andando enquanto essa porcaria estiver entre nós. Esse é o grande impacto econômico. Né? E não tem jeito, a gente vai ter que avançar nisso. Ele já até naquele momento ele já estava numa fase mais convencido
da importância da vacina, já tinha ali autorizado, ia fazer naquele dia uma medida provisória, liberando recursos para a compra de vacina. Isso é que é o fundamental, Datena. Se a gente sair aplicando vacina em todo mundo, aí tem um mérito do governador Dória, né, com todo o seu estilo, com todo o seu jeito conflituoso. Talvez ele, pelo estilo dele, com a produção do Butantan, ele tenha atiçado aí as pessoas para providenciarem vacina. Agora parece que a Fiocruz, aqui no Rio, está regularizando a produção da AstraZeneca. Então, juntando esse belo trabalho do Butantan com a Fiocruz avançando, eu tenho muito otimismo. E essa é a mensagem que eu quero passar para aqueles que nos ouvem agora, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, enfim, muita gente morrendo. Mas vamos olhar isso com otimismo. A vacina está andando, ela vai andar. Pra você ter uma ideia, a gente já chegou aqui no Rio a 7% da população. Né? Pessoas acima de... mais velhas, acima de 60 anos, já estamos com 30% desse público que tem mais dificuldade, que vai mais a óbito em razão do coronavírus. Então, se a gente se cumprir aí o que o Butantan se comprometeu, e o Butantan tem cumprido, se cumprir aquilo que a Fiocruz prometeu, eu digo para você, Datena, final de abril, todo mundo acima de 60 anos vai estar vacinado no Rio. Aí você pega mais 15 dias, vai para comorbidade. Você pode imaginar um cenário aí, daqui a um mês e meio, um pouco menos que isso, em que a gente vai poder levar a vida mais normal, vai poder até aglomerar eventualmente. Claro, cuidados vão ter sempre, né? Até que todo mundo esteja vacinado e essa coisa esteja debelada, mas tem esse lado ruim, mas tem também, em relação à vacina, apesar do atraso, nesse momento, um olhar muito positivo. Você viu quantas pessoas morreram no Reino Unido todo ontem? 17 pessoas com 5.342 casos no Reino Unido todo, não é? É um número significativo. Isso é vacina mais o lockdown. Não é? Só que o lockdown, além do cidadão britânico ser mais regrado, né? Ter mais regra, por esse fator histórico que nós já falamos, vem a bomba, o cara recolhe, vem a bomba, fica dentro de casa. Ele recebe 20 mil reais de auxílio-desemprego. Então, é possível que mesmo com a vacina, a gente chegue a um ponto razoável, mas ainda seja necessário algum período de restrição. É possível o governo estadual, o governo municipal, os governos estadual e municipal ajudarem, por exemplo, o governo federal, que esse auxílio de R$250 do Paulo Guedes é brincadeira. Nós compramos um frango, um pacotinho de salsicha e uma cartelinha de ovos, e o resto é produto de limpeza e higiene pessoal. O cara não vive com isso. R$250 não dá. Os governos estaduais e municipal conseguem acrescentar alguma coisa desse auxílio emergencial, porque mesmo com vacina é possível que algumas restrições tenham que ser mantidas. E por outro lado, até que forma você pode socorrer o negociante que fechou o seu negócio? Como é que você vai cobrar alguma coisa dele se ele não está ganhando nada? É possível, Eduardo, isso? Datena, é isso que mais me angustia. Quando você toma uma decisão como a que eu tive que anunciar ontem, né, com fechamento da cidade, só permanecer nos serviços essenciais, o que me angustia é o cara mais pobre mesmo, né, o ambulante da praia, né, o ambulante que está aí, que não vai ter ninguém no centro da cidade para ele vender lá o produto dele, né, é o garçom do restaurante cujo salário depende do movimento. Essas pessoas é que me preocupam. E claro, você tem o pequeno comerciante, o médio comerciante, que é um assalariado, né? Ele vende no almoço para comprar o jantar. Isso é muito angustiante. É óbvio, nós vamos anunciar amanhã um conjunto de medidas, né? A gente olha para esse público de ambulantes cadastrados, ambulantes de praia cadastrados. Nós temos alguns programas de transferência de renda na prefeitura, mas as restrições de prefeitura e até de governos estaduais são muito grandes. Nessa hora, Datena, aí até os mais neoliberais dos neoliberais, até o FMI, manda na cartilha o seguinte: não é hora de responsabilidade fiscal por parte dos governos centrais. Não é hora de teto. É hora de se fazer política de transferência de renda. É hora de aquecer a economia. Né? Isso está valendo para economias liberais. Eu não quero nem dar o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um falso liberal. Né, um país cheio de subsídios, proteções, mas se olha para a economia inglesa,
né? Você tem lá um governante conservador, o Boris Johnson é um governante conservador, com uma visão mais liberal da economia, de menos presença do Estado, né? E eles estão injetando dinheiro na economia, política de transferência de renda. Outro dia eu conheci um senhor que tem um restaurante em Portugal, ele recebe do governo para manter o restaurante fechado, todo final de mês chega lá um cheque de 4 mil euros, por ele estar mantendo o restaurante dele fechado. Então, quer dizer, tem uma hora e a maquininha está com o governo, entendeu? Maquininha de fazer dinheiro nessas horas. Eu respeito responsabilidade fiscal, fui prefeito 8 anos antes desse mandato, sempre respeitei, sempre produzi superávit, enfim, endividamento adequado, essas coisas que a gente ouve falar aí que a maioria da população não entende, né? Eu sempre fiz. Que imaginar o seguinte, uma boa dona de casa cuidando da sua casa, comprando aquilo que pode dar para pagar. Mas tem uma hora, e nesse momento nós vivemos uma urgência nacional. É muito desemprego, é muita pobreza, é muita gente sem alternativa. Então não dá, por mais que eu veja aí os governos estaduais podem se esforçar, as prefeituras podem se esforçar, essa tem que ser uma política nacional. Se não for uma política nacional, e de novo falo aqui com a tranquilidade de ter sido sempre um sujeito muito responsável nesses temas, não acho que o Estado tem que sustentar todo mundo, não acho que o Estado tem que ser onipresente, acho que o Estado tem que dar oportunidade, mas, nesse momento, não tem outra alternativa a não ser transferência de renda, injeção de ânimo na economia, botar a coisa para funcionar, e o tal do mercado vai entender. O tal do mercado vai entender. Né? Você que estou criando uma despesa permanente, o resto da vida todo brasileiro vai ganhar essa grana e botar no bolso. Não. Estou dizendo, por um período de tempo, né, numa determinada circunstância, né, em razão dessa crise, nós vamos dar tal benefício, nós vamos fazer tal incentivo ou estímulo para a economia. Passado isso, acaba. As pessoas entendem, Datena, eu acho que você fez a comparação com países que já sofreram, mas as pessoas entendem, eu acho que as pessoas, o que precisa é ter clareza na comunicação. E a gente está acostumado a sofrer. Antes da pandemia, a gente sempre foi um país com divisão de renda canalha, sempre foi um país pobre, sempre foi um país com os problemas todos que a gente tem na pandemia, só que agora agravados pela pandemia, que é mais um. Tá? Esse é o grande detalhe. A gente só expôs, como diria o Cazuza, a gente só expôs a nossa cara. Esse é o grande detalhe. Isso mesmo. Porque o Brasil sempre foi um país injusto durante muito tempo. Né? A pandemia só tornou isso claro e pior, não é? Eu acho que abriu, explicitou para principalmente setores mais, vamos chamar aqui de remediados da sociedade, né, as nossas elites. E eu não estou me referindo só à elite econômica, não, mas me refiro a todos, aqueles que têm uma condição social melhor. Né? O Rio é uma cidade de muitos contrastes, né, Datena? A coisa da pobreza contrasta com a riqueza pela própria geografia da cidade de maneira muito micro-universo do Brasil. É o micro-universo do Brasil. Exatamente, mas assim, a gente vê muito isso. E parece que as pessoas precisou dessa pandemia, para as pessoas que, sei lá, que passam ali de São Conrado para o Leblon, todo dia olhassem para a Rocinha com outros olhos. Né? Quer dizer, é um país muito injusto, é um país muito desigual, a gente nos últimos anos, e eu não estou me referindo aos últimos 2 anos não, tá? Porque senão fica a história, eu não estou querendo fazer política aqui não, até porque a minha eleição eu já ganhei ano passado, que era onde eu fazia política. Mas se a gente olhar, a gente está desde 2015, 14 em crise. O PIB do Brasil caiu 7,5% em 15 e 16. Cresceu 1 em 17, 1 em 18, 1 em 19 ano passado, enfim, em razão da pandemia e tudo que aconteceu, caiu de novo. É muita pobreza, é muita miséria. Aí você vem e tem que colocar medidas de saúde, né, que são difíceis de compreender, né, para o cidadão, para o pai de família que tem que levar o sustento, levar comida para a mesa de casa, é difícil. Então a gente precisa de uma política nacional nesse momento que auxilie, que olhe para os mais pobres e também para ajudar comerciantes, empresários, né? Porque no final são eles que empregam, né? A gente fica às vezes com aquela visão, né, como se o empresário fosse tem que ajudar também. O Eduardo, é legal que você deu e como político experiente, você está na política há muito tempo, você deu pelo menos uma perspectiva de esperança, isso que é legal, porque só falar do fim do mundo é terrível, né? Só falar que o meteoro vem pode. Aí e não tem jeito, tem que ter esperança, né? Senão... Não dá, hoje não morreram, dá pra ser assim. Hoje morreram 1.021 pessoas em São Paulo. É possível que o Brasil hoje ultrapasse a barreira de 3 mil mortos.
Agora, se a gente só ficar vendo o meteoro chegando e falar que a Terra vai acabar, aí que esperança a gente vai ter, não é? É isso que é isso que eu acho que todos nós temos que tentar contribuir nesse debate. Isso depende muito mais dos homens públicos. A imprensa tem o seu papel de cobrir, de levantar as polêmicas, enfim, essa é a função de vocês, mas acho que depende muito da responsabilidade de nós, homens públicos, né? Então, tem eleição no que vem, ótimo, disputemos, né? Que o Bolsonaro esteja lá no páreo para disputar, para defender seu mandato. Se o Dória quiser ser candidato, que dispute também. Se vai ter o Lula, se vai ter o Ciro, se vai ter quem que tiver. Todos nós vamos ter a chance de escolher o nosso candidato. Eu, como ator político, vou defender alguma candidatura, mas é importante que, nesse momento, nessa cruzada até lá, nessa jornada até lá, nesse caminho que nós temos a percorrer, que a gente trabalhe com racionalidade, porque quem está se ferrando é o povo. Eu não ia nem falar do Lula, porque não é momento para discutir 2022. Mas, infelizmente, 2022 já está sendo discutido há muito tempo, com o fator Fachin Lula, o Lula chegou. Se já vinha um meteoro, parece que veio outro. Então, o Lula chegou antes. Eu não queria nem discutir 2022, mas o Lula parece ser uma realidade. E a pergunta vale, porque até que ponto isso piora o controle da pandemia, do epicentro da pandemia, aparece a candidatura do Lula. Até que ponto essa discussão piora? Não estou dizendo quem é a favor ou quem é contra do Lula, mas é um fator a mais que antecipa 2022. Mas é isso que eu estou querendo dizer aqui para você. Não é possível, não é admissível, né, que a gente não tenha a maturidade de ter um processo eleitoral normal, democrático. O Brasil aprendeu. A cada 2 anos a gente vai ter eleição. Vai ter vereador, vai ter governador, vai ter presidente. A gente tem que parar de tratar isso como se fosse uma excepcionalidade. Senão nós não vamos viver nunca. Né? Porque se a cada 2 anos tem ano da eleição, e no ano antes da eleição a gente já está se matando. Né? Então não é uma briga de morte. Né? Nós estamos aqui governando, fazendo política, e aqueles que circundam a política, que fazem política, têm que entender isso. Né? Eu repito, eu não fui apoiado pelo Bolsonaro nem 18 nem 20. A primeira coisa que eu fiz foi procurar para ir lá cumprimentá-lo. Né? O presidente é do Rio, e dizer, presidente, quero trabalhar em parceria, quero trabalhar em conjunto. Eu acho tudo igual ao Bolsonaro? Não. Concordo com tudo que ele diz e faz? Não. E provavelmente ele também não acha tudo igual a mim e não concorda com tudo que eu falo ou faço. Mas ele é o presidente da República, eleito. Eu sou o prefeito, eleito. Tem que trabalhar em conjunto. Aí deixa a briga política, a desavença. 2022, chega ali naqueles 2, 3 meses perto da campanha, aí o bicho pega. Por enquanto, vamos ficar aqui, porque tem muita gente sofrendo para a gente ficar brigando. Para encerrar, é muita ousadia da minha parte, mas o repórter tem que perguntar. O senhor anuncia um pacote de medidas, como já diz o detalhe, amanhã. O senhor não pode nem dar uma dica do que o senhor vai anunciar para amanhã, não? Alguma dicasinha? Não, nós vamos tentar, Datena. Eu estou trabalhando com programas que a gente já tem, né? A gente tem um programa que hoje dá alimentação para as 643 mil crianças que nós temos da rede municipal de ensino da Prefeitura do Rio. Nós estamos trabalhando para aumentar esse valor e antecipar a entrega daquilo que sairia só no final da semana que vem ou no início do mês de abril. Né? Então, estamos trabalhando para isso. Nós temos um programa chamado Cartão Família Carioca, que é um programa de transferência de renda. A gente quer também aumentar o valor ali. Estamos olhando para esses ambulantes cadastrados, de praia, de rua. Queremos colocar algum recurso na mão deles. Mas estamos fechando esse programa hoje. Já até falei demais, meu secretário de Fazenda vai me dar uma bronca, que vai dizer que eu estou botando ele numa sinuca de bico aqui junto com o Datena. Mas a gente está trabalhando nisso para, no limite das possibilidades, atender as pessoas, diminuir o sofrimento. Eu tenho muita consciência disso. Eu ontem disse quando anunciei as medidas. Eu não tenho vocação para torturador, não sou sádico. Aliás, quem conhece, vive mais próximo aqui do Rio, sabe que eu adoro um carnaval, adoro um boteco, adoro uma festa, né? Então a gente não está fechando as coisas por sadismo. Quero que o povo sofra. Não, é uma necessidade. E também tenho plena consciência do impacto disso na vida das pessoas, no sustento das famílias, no sofrimento do pequeno comerciante, do comerciante, até do grande empresário. Todo mundo sofre, eu tenho certeza disso. Então a gente precisa jogar unido, né, e tentar minimizar esse sofrimento e criar a rede de solidariedade.
né? Tem muita gente com muita grana que pode ajudar muito as outras pessoas. Prefeito, foi um prazer falar com o senhor num momento difícil, mas que foi um papo legal, porque pelo menos a gente tem esperança, né? Esperança, se a gente perder, aí o que é que a gente vai fazer sobre tudo. Esse planeta e com a vida que a gente tem? Ferrou tudo. Abraço grande, o pessoal do Rio já sabe que vai ter o auxílio um pouquinho estendido aí, o prefeito vai ser generoso e deu para entender que bares, restaurantes e botecos, que a gente gosta muito, e do Rio de Janeiro especialmente, eu também gosto muito, o pessoal vai sofrer, mas deve ter algum jeito de sofrer menos que o prefeito vai arrumar, deve estar no meio desse pacote. Muito obrigado, um ótimo dia, que Deus lhe proteja, ao senhor, à família e ao povo do Rio de Janeiro e ao Brasil. Abraço grande. Maravilha, Datena, um abraço grande.